A gente vai continuar repercutindo essas tarifas impostas ao Brasil por Trump, né, que mencionou ter uma relação injusta com o nosso país. É para saber se essa relação é realmente injusta que eu converso agora aqui com Rafael Pacheco, que é economista da DA Economics, que já está aqui comigo. Rafael, antes de mais nada, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Dia com muito assunto aqui para a gente, né? Mas antes de mais nada, bom dia, Rafael. Tudo bom? Bom dia, Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Rafael, de largada, eu já quero a tua avaliação quanto a essa racionalidade econômica nesse tarifaço do Trump agora para o Brasil, né? Tornando agora o Brasil um dos seus principais alvos. Donald Trump disse que essa relação comercial com o Brasil é desvantajosa. E nos dados, nos números, os números nos falam literalmente o contrário. Mesmo com as nossas exportações sendo crescentes para os Estados Unidos nos últimos anos, nas últimas décadas, a nossa relação foi sempre deficitária com os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos sempre sendo superavitário com o Brasil. Há algum respaldo econômico, técnico, nessa tarifa de 50% de Donald Trump? Olha, acho que as tarifas do Trump em geral, e principalmente falando aqui para o Brasil, tendem a ser mais com um objetivo mais político, né? Então, sim, realmente, em termos de comerciais, os Estados Unidos têm uma situação superavitária com relação ao Brasil, então não tem uma desvantagem. O que ele poderia argumentar aí, olhando para o outro lado mais tarifário, é que a gente realmente tarifa muito, mas aí não seria exclusivamente para os Estados Unidos, né, importação de produtos americanos, seria um fechamento geral da economia, né, a gente tem impostos altos com relação a importados, né, mas acho que longe de falar que a gente tem uma situação desfavorável para os Estados Unidos na nossa relação comercial, né, que eu acredito que realmente o Trump vê como um objetivo essas tarifas, essa medida agora foi com relação à cúpula do BRICS que a gente teve aqui no Brasil, né? Acho que realmente estava vendo aqui a entrevista que estava passando antes do Stiglitz, né? Então realmente a grande ameaça que o Trump vê com relação aos BRICS e o Brasil especificamente é essa reação de tentar revitalizar essa discussão sobre uma negociação que não seja com dólar, né? Uma negociação seja com renminbi, né, relação Brasil e China, ou com outros países do BRICS, né? Então, realmente, acho que não tem tanto respaldo econômico, é um lado mais geopolítico, vamos dizer assim. Na resposta do Brasil, antes de entrar nos setores especificamente, na resposta do Brasil, a gente já teve Lula se reuniu, inclusive, com o Judiciário para poder entender qual que deveria ser a postura, qual que deveria ser a resposta em relação a essas críticas políticas e jurídicas, né, feitas por Donald Trump. A linha será a diplomática, mas Lula já mencionou que vai adotar a lei da reciprocidade. Nesse caso da lei da reciprocidade, quais são os caminhos que você vê, Rafael, para que a gente responda os Estados Unidos? Responder única e puramente com tarifas, o quanto que a gente tem espaço para isso, o quanto que isso representaria para a nossa economia, e eu te pergunto isso porque a China conseguiu manter essa guerra tarifária com réplicas e tréplicas, mas a China, que tem um valor de mercado exponencialmente maior do que o Brasil e que há décadas vem se preparando para esse momento desse embate com os Estados Unidos, pelo menos desde 2016, se não me engano, e conseguia manter essa guerra tarifária. Ainda assim, a gente vai acompanhar um baita impacto de crescimento da China. O Brasil não tem esse preparo, né, de largada, e por isso eu te pergunto, temos espaço para responder com essa reciprocidade tarifária ou qual seria a outra via de reciprocidade para a resposta brasileira nesse momento, na tua visão? Acho que assim, sendo bem direto, o Brasil realmente não tem uma possibilidade de fazer que nem a China tem, de dar uma resposta aos Estados Unidos aumentando tarifas, né? Em parte porque, como eu já disse, né, a gente já tem tarifas altas para produtos importados, e também porque, diferente da China, né, a gente não tem uma grande representatividade dentro da balança comercial americana, ou mesmo na balança comercial global, né, no comércio global.
Então, acho que não existe uma opção assim muito vantajosa, pensando para a população brasileira, em uma reação do governo com relação a essas tarifas, né? Uma reação que eu digo é de tentar aumentar as tarifas como um contraposto aí ao que o Trump fez. Acho que realmente, no momento, a melhor opção é realmente o governo ceder em algumas tarifas, né? Reduzir alguns impostos de produtos importados, tarifas. Acho que essa questão mais política que o Trump traz na carta é um pouco mais do discurso mesmo. Não, obviamente, isso não se justifica, né? Um governo estrangeiro tentar discutir política interna de outro país. Acredito que ele vai ficar mais nessa questão do Brasil realmente tentar fazer uma redução das tarifas que a gente tem e possivelmente, né, essa questão dos BRICS, como eu já disse, eu acho que é bem importante para o Trump, né? Então, acredito que também alguma moderação um pouco no discurso do governo com relação a comércio com outras moedas que não sejam dólar também ajudaria, né? Mas isso acho que vai ser uma situação um pouco mais complicada por conta da relação que a gente tem com a China, né? Que é nosso maior parceiro comercial. Então, diria que resposta imediata, mais simples assim, seria realmente ceder em termos de redução de tarifas, né? Bem pragmática, nesse momento, quem que sai perdendo, Rafael, nessa relação? Por quê? Como você mesmo mencionou, os Estados Unidos é, sem dúvida, o nosso segundo maior parceiro comercial no ranking, a gente sabe, mas a China tem um gap aí muito maior do que né, do que a gente envia, do que a gente exporta para os Estados Unidos, do que o que a gente exporta para a China. Automaticamente, a dependência americana de produtos que o Brasil envia para eles também acaba sendo um pouco maior do que a nossa necessidade de envio para os Estados Unidos ou para algum outro comércio nesse momento. Eu te pergunto isso para poder entender de que maneira efetivamente isso deve ser negativo para o Brasil e de que maneira a gente consegue absorver esse impacto e driblar essa tarifa e de que maneira isso não pode acabar sendo um tiro no pé dos Estados Unidos, dada a dependência de produtos que, inclusive, vão para a ponta final diretamente, como café, hambúrguer, por aí vai, que os Estados Unidos não têm como produzir nesse momento, né? E como que a gente iria simplesmente transportar uma produção de café para os Estados Unidos, assim, da noite para o dia, né? Uma fazenda de café, ou seja, dadas várias situações climáticas, enfim, de solo que são necessárias. Ou seja, essas tarifas trazem para a gente uma oportunidade ou realmente é algo que o Brasil deve se preocupar, que deve afetar negativamente o nosso setor exportador? Olha, acredito que, como muitos países que foram afetados pela tarifa, o Brasil também teria que buscar alternativas no mercado internacional, né, para outros países, para a gente exportar esses produtos, né? Eu acho que com a relação comercial Brasil e Estados Unidos, existem alguns setores que, como você citou, estava citando anteriormente, né, que são mais impactados, mais ligados à exportação de aço, a carnes mesmo, petróleo. Mas em termos de PIB, de produto, vamos dizer assim, até por conta do Brasil ser relativamente fechado, né? Então a balança comercial não tem um peso tão grande assim no nosso PIB, no nosso produto total. Acho que é um pouco menos impactado do que outros países, vamos dizer assim. O que eu acredito que acontece para os Estados Unidos, pensando para outra ponta, né, que realmente isso impactaria na ponta final, né, nos consumidores e, em última instância, nos eleitores do Trump. Produtos importantes do consumo básico americano, como café, suco de laranja mesmo, carnes, que são coisas que eles consomem diariamente, podem encarecer, né, e vão encarecer, mas isso não é também exclusivo do Brasil, né, isso é algo que acontece com todas as tarifas do Trump que ele impôs desde o começo do governo dele, desde o Liberation Day. E, enfim, isso é algo que os economistas têm falado desde então, né? Que realmente essas tarifas são mais negativas para a população americana, né? Realmente é algo que vai um pouco contra, pelo menos, o mainstream econômico, impor essas tarifas pensando em um benefício econômico.
Pegar o gancho nisso que você me falou sobre o mercado brasileiro ser realmente fechado, né? Porque, enfim, dado até dados, inclusive do Banco Mundial, mostram que nessa relação, né, importação e exportação proporcionalmente ao PIB, o Brasil realmente tem um mercado mais protecionista e fechado, mas não em relação aos Estados Unidos, em relação a outros países. Nessa relação com os Estados Unidos, a gente tem algumas situações até que a gente pode dizer que fica no páreo, no 0 a 0, dada a situação do açúcar e do etanol. Né? Enfim, a gente sabe que a gente tem uma baita barreira para enviar o nosso açúcar, assim como o Brasil acaba protegendo a produção de etanol e taxa a importação de etanol americano. E vários outros produtos têm tarifas zeradas nesse trâmite comercial com os Estados Unidos. Para a gente negociar via tarifas, ou seja, para reduzir, entrar nessa negociação comercial, talvez zerar tarifas de alguns outros produtos e tudo mais, também existe o fator importante que não dá para a gente descartar, que é do Brasil estar no Mercosul. A gente tem capacidade de isoladamente tomar decisões em termos de tarifas, lembrando que o Brasil faz parte do Mercosul, de que maneira a gente consegue ter flexibilidade para poder negociar dessa forma e de que forma você vê o Brasil realmente como um mercado fechado para os Estados Unidos? Sim, acho que em termos burocráticos existe um problema com relação à nossa participação do Mercosul. Então, realmente tem algumas tarifas, algumas questões mais burocráticas que nós teríamos que rever em âmbito mais internacional, e ficaria mais bloqueado em termos de quanto que a gente poderia reduzir em termos de tarifa, né? Agora, com relação a essa questão, relação Brasil-Estados Unidos, quanto que a gente é fechado, acho que assim, a participação dos Estados Unidos, se a gente pegar a nossa relação comercial Estados Unidos, Brasil, dentro do PIB total, seria de cerca de 2%, se eu não me engano, o último dado que eu tinha visto, né? Então, faria parte de cerca de 2% do PIB total que a gente poderia gerar, né? Isso tendo em conta que a gente ainda tem uma relação comercial deficitária, né? Então, acho que assim, realmente seria um cenário mais que não faria muito sentido essa reciprocidade, vamos dizer assim, que a gente está discutindo aqui em termos de realmente tentar aumentar as tarifas para manter uma resposta ao Trump, né? Agora, por um outro lado, existem certos produtos que não são que a gente não impõe uma tarifa por conta do Mercosul, né? A gente tem tarifas que são específicas aqui do Brasil por conta de políticas mais protecionistas, mais políticas ligadas à indústria, principalmente, que a gente conseguiria reduzir, né? Inclusive, o governo já saiu essas notícias que eles estão observando certas medidas que a gente poderia fazer, tanto em termos de uma resposta mais agressiva com relação a essas tarifas, né? Mas eles estão revendo também possíveis medidas que a gente poderia reduzir, vamos dizer assim, né? Para tentar amenizar um pouco o clima aqui que a gente está com o governo americano, né? Agora, qual que pode ser agora o efeito do câmbio e da nossa bolsa diante desse cenário desse tarifaço? E aí eu te pergunto isso, Rafael, porque mesmo, né, tendo esse susto inicial, a gente perde realmente a atratividade do Ibovespa. A gente tem juros altos, que acaba sendo um grande atrativo para investimento. A gente tem valuations bem atrativos também, ou seja, muitas ações que têm uma atratividade de preço, ativos importantes com atratividade de preço. A gente tem uma baita de uma reserva no Banco Central para poder contornar efeitos né, distópicos aí da questão do câmbio. Portanto, qual que é a reação que você espera nessa parte de capital estrangeiro nesse momento no Brasil? Olha, acho que em termos de fluxo, que dita mais o dólar, é o movimento do dólar aqui, está falando dólar real, é realmente a conta capital financeira, né, como a gente fala. Então, diria que essa relação de como vai impactar tanto a bolsa como o influxo financeiro de uma forma geral realmente que vai ser mais importante para ditar o dólar, né? De um lado, por Ibovespa, apesar de, como você mesmo disse, nós
temos ainda muitas empresas que estão descontadas, né? É, grandes empresas, né, como Petrobras, Vale, que inclusive caíram de ontem para hoje, né? E lá as ADRs deles também estão caindo. Elas são mais fortemente impactadas por conta dessas tarifas, né? Por conta de terem uma exportação grande para os Estados Unidos. Então, acho que por conta do peso dentro do Ibovespa, isso acaba gerando mais impacto no real, né? Então, por exemplo, quando os investidores estrangeiros pensam em investir no Brasil, geralmente, né, principalmente pessoa física, né, eles tendem a investir em índices mais famosos, vamos dizer assim, né, nos grandes índices brasileiros, que é, por exemplo, Ibovespa, que tem um peso grande aí em Vale e Petrobras, entre outras também. Embraer também tem um peso relativamente grande, né? Então, você tem aí cerca de, vamos supor aqui, quase um terço aqui da Bolsa Brasileira que estaria atrelada aí a essa relação comercial com os Estados Unidos. Uhum. Rafael, eu replico aqui com você uma pergunta da minha colega aqui, inclusive, Thaís Heredia. Ela disse que conversou bastante e perguntou bastante a diversos agentes de mercado sobre quem que poderia ser, eu quero te ouvir também sobre isso, quem que poderia ser o mediador nessa história, né? Diante desse cenário em que a gente tem figuras de nomes populistas literalmente envolvidos, né, dada a situação dessa triangulação Trump, Bolsonaro, Lula, uma situação política colocada em primeira mão, antes de mais nada do que econômica. Quem poderia ser o mediador dessa história para tentar mitigar os riscos, principalmente para o Brasil, porque eu acho que é com quem a gente tem que se preocupar nesse momento? Você vê uma peça aí fundamental e quem teria condições de encabeçar essas negociações? Olha, acho que assim, o Brasil sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos, né? Inclusive em governos anteriores do Lula, principalmente nos seus primeiros mandatos aí, nós tivemos uma relação muito boa, né? Então, o Brasil sempre teve esse histórico de ser um país que mantém uma relação comercial com todos os países, independente da visão econômica ou política dos países, né? Então, nos relacionamentos com China, Estados Unidos, Rússia, enfim. Se tivesse alguém que se destaca, eu acho que o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin tem se esforçado bastante nesse sentido nas discussões dos Estados Unidos e nas relações com os Estados Unidos, né? Mas, obviamente, né, seria ideal que o próprio presidente Lula também fizesse parte dessas discussões, como ele fez no passado, né? Mas diria que, assim, não sei se teria uma pessoa-chave, mas, obviamente, acho que algumas pessoas seriam o próprio ministro Haddad, né, que tem relações mais econômicas, como eu disse, né, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também tem se esforçado bastante nesse sentido, e o Itamaraty, de uma forma geral, né? Mas não sei se tem uma pessoa específica, assim, que a gente poderia dizer que é a pessoa-chave. Perfeito, Rafael. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco, super importante, análises importantes. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Conversei então aqui com o economista da DA Economics, Rafael Pacheco. Um ótimo dia para você, bons negócios, Rafael. Até a próxima. Bom dia, muito obrigado.